Olá, sejam bem-vindos em mais uma sexta-feira de dúvidas. Hoje a gente vai falar de uma dúvida que é muito recorrente, várias pessoas perguntam, finalmente eu vou homenagear o nosso amigo Diego, que está sempre presente nos vídeos. Eu vou ler aqui a dúvida dele. Quando se tem legislações conflitantes, vale a mais restritiva? Para responder essa dúvida, o André vai explicar em duas partes para a gente. A primeira parte, ele vai explicar de onde surgiu essa dúvida, assim, de onde surgiu a ideia de legislação mais restritiva para o Estado em relação à legislação da União, a legislação federal. E aí, André? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, Camila, vamos tentar tirar essa dúvida aí do Diego, que é uma dúvida de muita gente também que está em casa, né, assistindo a gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o Diego o seguinte: não existe conflito de legislações, tá? O arcabouço jurídico brasileiro ele foi feito para que as legislações sejam harmônicas entre si. Então, essa questão é um conflito apenas aparente, tá? A gente precisa entender as regras para resolver esses conflitos aparentes, para aí a gente entender que não vai haver conflitos entre legislações dos entes federativos. Para isso, eu preciso dizer para vocês que quem dita as regras em matéria de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos entes federativos, é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal ela agrupou essas competências em dois grandes grupos, tá? As competências administrativas, que são as competências para você executar as políticas públicas em determinadas matérias. E ali ela traz o elenco de competências administrativas. E competências legislativas, que, como o próprio nome está dizendo, são as competências para legislar, editar leis a respeito de determinadas matérias. Nisso, a Constituição disse que, em determinadas matérias, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, terão competências comuns e competências concorrentes. As competências comuns são as competências administrativas e as competências concorrentes são as competências legislativas. No que refere à dúvida do Diego, a gente vai tratar aqui hoje, pelo menos tentar, das competências legislativas concorrentes dos entes da federação. E o meio ambiente, pessoal, está entre o elenco de possibilidades de que Estados, União, Distrito Federal e municípios legislem concorrentemente a respeito dessa matéria. Entendeu, Camila? Entendi, mas aí explica pra gente o que significa essa legislação concorrente. A legislação concorrente significa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm um artigo separado para eles podem legislar conjuntamente a respeito desta matéria meio ambiente. E aí, como é que prevalece, né, a harmonização dessa legislação concorrente? Todo mundo pode tudo? Não, por isso que eu digo que não há conflito. Existe um princípio que vai dominar a equação da legislação concorrente, que é o princípio da predominância de interesses. O que diz este princípio, Camila? A União ela vai poder legislar em matéria de competência legislativa concorrente de assuntos de interesse nacional. Já os Estados e o Distrito Federal vão poder legislar assuntos de interesse regional. Já o município e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é meio híbrido, tá? Ora ele tem funções de município, ora ele tem funções de Estado. Vai poder legislar sobre assuntos de interesse local. Então, para dirimir, para equacionar eventuais dúvidas a respeito desse choque aparente de legislações, né, já que todo mundo pode legislar sobre aquele determinado assunto, as decisões judiciais aplicam o princípio da predominância de interesses. Tudo bem, Camila, até agora? Mas nessa predominância de interesses, então, a União vai ditar regras gerais, é isso? A União dita regras gerais, então é como se ela ditasse um grande contorno, e dentro desse contorno, os estados e os municípios vão ditar regras de interesse local, mas que caibam neste grande contorno ditado pela União, certo? É exatamente isso, Camila, muito bem. A União, quando ela edita, quando ela exerce a sua competência legislativa,
ela edita leis de caráter geral e essas leis de caráter geral vão limitar o escopo de atuação dos demais entes da federação. Vamos agora só colocar a história de ser mais restritivo nessa conta aí, em relação especificamente à legislação de meio ambiente. Por que além dessa história do contorno, o que tem a mais para dizer que tem que ser ou não mais restritivo? Em matéria de julgamento também ambiental e os estudiosos do direito ambiental, a doutrina, indicam a existência de um princípio chamado princípio indúbio pro natura, que são técnicas de, vamos dizer assim, de solução de conflitos, tá? Então, o que diz esse princípio do indúbio pro natura? Indúbio pro natura é, na dúvida, escolha a regra que for mais benéfica para a natureza. Basicamente é isso que o princípio diz. Daí vem, né, toda essa noção de que os estados e os municípios, legislando sobre assuntos de interesse local ou de interesse regional, poderão ser mais restritivos do que a União, porque existe uma regra de julgamento que vai, ao analisar determinada lei mais restritiva em matéria ambiental, optar pela validade daquela lei, desde que ela respeite todas essas demais regras que eu acabei explicando para você, entendeu? Vamos ver aqui se eu entendi. Então eu meio que tenho a soma de duas coisas, né? Eu tenho esse grande contorno dado pela União numa legislação concorrente, então eu tenho aqui um conjunto, esse meu quadradinho aqui, não posso sair dele. E eu tenho o princípio indúbio pro natura. Então, se o Estado ou o município editassem uma norma que fosse mais permissiva do que a União, além de eu sair desse quadradinho, eu não estaria favorecendo o meio ambiente, porque eu estaria sendo mais permissiva do que uma norma geral já editada. E é por isso, é daí que surge, então, essa dúvida de ser ou não mais restritivo, e que os Estados deveriam apenas ou serem iguais à União, digamos, ou mais restritivos, mas não mais permissivos. É isso, não é isso? Exatamente